Olá, eu sou Rafael Freitas E eu, Beatriz Amorim. e esse é o 7º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. Está em minha frente ela, que é nutricionista, empreendedora digital, influenciadora com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher com uma mentalidade acima da média e com resultados acima da média também. Apresento vocês, Leandra Loureiro. Leandra, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento, por ter aceitado bater esse papo com a gente, para a gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre empreendedorismo digital também. Muito obrigado mesmo, é uma honra tê-la aqui, tá? Ai, que máximo. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre um tema que eu adoro, né? Falar de nutrição, falar de marketing. Então, vamos lá, vamos bater esse bate-papo aqui e tô pronta para a gente trocar uma ideia legal e, enfim, desenvolver esse tema. Tenho certeza que vai ser sensacional. E, pessoal, este é o 7º episódio do Runs Talks. Então, não deixem de compartilhar, de se inscrever, ativem o sino das notificações, mandem, né, esse episódio para todo mundo, profissional de saúde, que é empreendedor, que quer ter resultado no digital. Eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar bastante. Lembrando, curtir, compartilhar, comentar é gratuito, você não paga nada, tá bom? E vamos dar início ao 7º episódio do Runs Talks, tá? Leandra, vamos lá. Primeiro, se apresenta, fala um pouco aí de você, para a gente poder introduzir e começar a falar da tua história. Sim. Bom, primeiramente, né, me chamo Leandra, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva e estética. Bom, comecei, vamos dizer assim, na pandemia, atendendo ali totalmente no online. Enfim, me vi ali com vários desafios, né? Porque, enfim, poderia ter esperado a pandemia passar, esperado as coisas se acalmarem. Mas não, já fui ali meio que tentando, né? Então, a rede social foi o caminho que eu encontrei para divulgar o meu trabalho e fazer aquele famoso agenda aberta, né, da nutrição ali. E botei a cara e falei, cara, vou fazer isso aqui dar certo. E não vi outra possibilidade, não ser fazer o meu plano A dar certo sem plano B, sabe? E foi isso, comecei na pandemia, atendendo online, me especializando ao mesmo tempo, né? Então, eu fui ali muito para a área da estética, da parte esportiva, então é o que eu gosto. Hoje, né, eu sou uma praticante de musculação, é um esporte que eu gosto de praticar, então eu falei assim, cara, eu quero falar mais sobre isso, eu quero ensinar as pessoas a se alimentarem bem, a fazerem boas escolhas, conseguirem aumentar o rendimento no treino e, principalmente, conquistar um corpo mais definido, com mais massa muscular, quebrar cada vez mais aquela crença, né, de que mulher tem que ser magra, tem que ser seca. Não, ela tem que ter músculo, ela tem que ser forte, ela tem que ter energia, ter disposição. Então, eu vim com tudo isso, trazendo para o digital ali essa nutrição que pensa não só na mulher magra, mas na mulher definida, na mulher com músculo, na mulher que, vai poder comer um arroz, vai poder comer um feijão, vai poder comer uma batata, vai poder, enfim, não ter medo de consumir carboidratos. Então, eu vim no digital, na pandemia, trazendo todo esse contexto e, enfim, para atingir esse público. E você sempre praticou atividade física ou foi uma coisa que você começou após a faculdade de nutrição? Como é que era a sua relação com o esporte, com a alimentação? O que te levou a escolher aí a nutrição ou uma coisa acabou puxando a outra? Olha, eu posso dizer que eu sempre fui dos esportes, né? Então, desde nova, na adolescência, eu sempre tava ali, vou fazer um basquete. Vou fazer um vôlei, vou fazer um handball. Então, na época da escola, eu tava sempre envolvida com alguma coisa. E com 12 anos, eu iniciei na musculação. E aí, a partir dali, eu vi a necessidade de começar a mudar minha alimentação para ter resultado no treino. Na época, eu não me lembro de ser muito focada só na estética em si. Eu queria realmente estar fazendo alguma coisa, ocupar meu tempo, não ficar só em casa fazendo nada, sabe? Nova, vamos ficar em casa fazendo o quê? E aí eu comecei vou fazer uma atividade física. Aí fiz vôlei e tal, até o dia que eu encontrei uma academia na qual eu me identifiquei, eu falei, vou ficar aqui, vou me desenvolver. E você vai percebendo que você vai precisar
mudar algumas coisas para que você tenha esse rendimento no treino, para que você se desenvolva. E aí eu comecei a mudar a minha alimentação, ainda assim na escola, no ensino médio, eu me lembro até hoje. Claro que hoje, com conhecimento de nutrição, não faço mais isso, mas na época eu era a adolescente que levava 8 ovos pra escola. 8 ovos cozidos. E eu comia na hora do recreio e todo mundo ficava assim. Diferentona, né? Porque normalmente é o biscoito, é o salgado. Exatamente. Né? Eu no recreio comendo lá os meus ovos e tudo mais, bebendo 2 litros de água. Então todo mundo já me conhecia porque eu andava com uma garrafa de 2 litros de água, eu levava aquilo pra escola. Então eu já era essa pessoa muito engajada com isso. Então quando eu me vi ali na decisão, né, do que escolher pra carreira e tudo mais, e que eu tive que escolher, fiquei assim, cara, por que não ajudar outras pessoas através da nutrição, mexer com alimento, mexer com o que eu acho que realmente pode trazer mais disciplina para as outras áreas da vida. Nossa, como eu fui constante lá estudando e tudo mais, porque eu tinha um pouco disso vindo da minha rotina com treino, com alimentação. Eu tinha horário para treinar, eu tinha horário para fazer o meu pós-treino, para fazer o meu pré-treino. Então, isso foi me trazendo um pouco dessa disciplina que eu levo até hoje, sabe? Então, às vezes as pessoas me veem, né, e falam assim, nossa, como é que você consegue treinar todo dia? Nossa, você tem um ombro tão definido, o que você faz? Mas, gente, isso foi tudo construído, sabe? Foi um caminho. Então, não foi do dia pra noite que, do nada, você tem essa disciplina, né? Você cria essa constância. Então, foi algo que eu comecei ali desde nova e vim na nutrição o caminho. Mas você falou que começou a treinar a musculação com 12 anos. Uhum. De onde vem essa questão, esse envolvimento? Boa pergunta. Bom. A minha família, ela é muito envolvida também com atividade física, né? Por exemplo, meu irmão, desde novo, é jogador de futebol. Então, assim, tudo era muito ligado. E meu irmão também ter performance esportiva. Então, eu meio que cresci nisso, sabe? Meu avô também sempre foi um cara atlético, sempre correu. Meu pai sempre correu, participava de corridas. Então, assim, eu cresci um pouco nesse ambiente de pessoas que sempre se exercitaram, sempre praticaram atividade física. Então, eu não tive uma... Nossa, não vou fazer nada. Eu sempre tava ali com essa coisa de, cara, preciso fazer algum esporte. Tá sempre em movimento. Tá sempre em movimento. Então, desde nova, eu fazia balé. Coisas assim que os pais, né, os avós vão direcionando ali. Até porque eles tiveram isso, então eles acabaram passando isso pra mim também. Então, eu sempre tive essa ideia de que eu precisava estar praticando alguma coisa, estar envolvida com alguma coisa de treino, de atividade física. E aí você começa a nutrição porque você quer levar essa tua visão para as pessoas também. Exatamente isso. Comecei na nutrição justamente porque eu vi essa necessidade de, gente, preciso... Cara, não é possível que eu tenha que comer 8 ovos para eu ganhar massa muscular. Não é possível isso. Será que é só isso? Então, naturalmente, vai chegando, né, questionamentos, e aí você começa... Pô, isso aqui não tá legal. Ah, essas dietas, nossa, eu não consigo ficar mantendo batata doce com ovo, não consigo. O que dá pra gente fazer mais? Então, vai surgindo questionamentos, e isso foi chegando até mim ali no 3º ano do ensino médio, que é quando a gente começa a explorar outras coisas, né? E aí veio toda essa busca por melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas em relação à atividade física, principalmente. Uhum. Ela falou sobre a questão de ter começado na pandemia. Então, você forma e aí você começa a praticar na pandemia, em 2020. Na pandemia, em 2020. Isso aí, eu me formei e eu posso dizer que no outro mês eu já estava ali trabalhando, atendendo, sabe? A pandemia, ela começa em março. Então, foi março. Basicamente nesse período. Nesse período eu comecei. Eu já tinha uma rede social, né? Meu Instagram já estava ativo. Eu sempre postei ali a minha jornada acadêmica. Então, tudo que eu fazia na faculdade, eu mostrava ali. Eu já criava conteúdo, eu já falava do que eu acreditava sobre suplementos. Claro, né? Depois que a gente se forma, a gente acaba ficando com um pouco mais de autoridade naquilo ali. Mas eu sempre falei sobre. Então, quando eu me formei, as pessoas já sabiam que eu estava nesse meio. Não foi nenhuma... Nossa, do nada eu apareci com agenda aberta lá no Instagram. Então, quando eu me formei efetivamente, no outro mês, eu já tinha, claro, 1, 2 pacientes. E a partir dali, aquilo foi crescendo. E esse é um movimento muito bacana que eu costumo até falar para alguns alunos meus de mentoria, que é bom você já começar a desenvolver ali seu Instagram quando você ainda está estudando. Porque as pessoas já vão te conhecendo, já vão vendo ali a sua linha de acompanhamento, de pensamento. Então, é bacana você desenvolver, né? Começar a estar presente ali no Instagram ainda quando você é estudante. É claro que você não vai oferecer consulta, você não vai oferecer acompanhamento, você não vai prestar
prescrever suplementos, mas assim, algumas orientações, algumas dicas, né? Postar ali sobre alimentação saudável é super importante, porque quando você se forma, você querendo ou não já tem ali uma visibilidade, as pessoas já te conhecem, já sabem o que você faz, e aí a maioria, quando se identifica com você, acaba já ingressando ali e fechando uma consulta, né? Exatamente. E depois que uma pessoa te dá a oportunidade de você mostrar um pouco ali de você, do teu trabalho, a indicação, ela vem, sabe? As coisas vão acontecendo. Então, eu sempre fiquei com o pensamento assim, cara, eu preciso de uma pessoa. Se uma pessoa confiar em mim, no meu trabalho, eu vou fazer dessa pessoa virar 2, 3, 4, porque ela vai me indicar, eu tenho certeza. Então, quando eu atendi minha primeira paciente, nem sei, ela estava sendo minha paciente recentemente, mas foi a Júlia, não sei se ela vai assistir esse podcast, depois posso até mandar para ela. E ela foi minha primeira paciente do online, assim, eu lembro dela até hoje, e ela passa por mim até hoje. Então, começou com ela ali, e a partir dela veio indicação, veio uma, outra. Quando eu vi, eu estava ali conseguindo construir uma agenda. Então, eu fiquei assim, nossa, como você se dedicar realmente para aquilo que você quer, funciona. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu já imagino qual seja a resposta, mas é importante eu trazer aqui para quem está assistindo, reforçar isso na mentalidade desse profissional, desse empreendedor. Você forma num período de pandemia, onde a incerteza aflorava a vida de muita gente e muita gente, de fato, ali perdeu o trabalho, perdeu o emprego, perdeu o negócio. Aí, o mundo estava vivendo um caos. Qual foi o teu posicionamento, o teu comportamento mediante a tudo isso? Tua mentalidade diante de uma incerteza que a gente estava vivendo aí no mundo inteiro? Sim. Legal essa pergunta. E assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça é, cara, eu não vou desistir. Eu não vou deixar isso tomar proporções gigantes aqui dentro, sabe? A gente sabe o que está acontecendo lá fora, a gente tem ideia, tem dimensão, mas eu não vou deixar isso tomar o caos dentro do meu negócio ou dentro da minha vida. Cara, o que dá para eu fazer para mudar a realidade aqui agora? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas na pandemia? Porque assim, se a gente for só olhar para os problemas, só olhar para o caos, você fica paralisado, você não faz nada. Então, a minha mentalidade ali, eu acho, no momento da pandemia foi, cara, o que eu posso falar no Instagram? O que eu posso, na consulta, ajudar o meu paciente a passar por essa fase? A lidar com uma ansiedade, a lidar com o estresse, a cuidar da alimentação, porque depois da pandemia, se você não cuidar da tua alimentação, você engorda 30, 40 quilos, enfim, 15 quilos, 10 quilos, você pode... Enfim, mudar totalmente o teu físico ali, a tua produtividade, várias coisas, porque na pandemia você se isolou, você só ficou deitado, assistindo Netflix, dormindo. Então, eu falei, o que eu posso gerar de transformação na vida daquela pessoa? Eu não posso guardar isso só pra mim. Eu não posso só eu ficar ali treinando, me alimentando bem na pandemia, cuidando de mim, cuidando da minha família, pensando na minha imunidade, e eu não divulgar, não falar do que eu sei para ajudar outras pessoas. Não, elas precisam de mim. Então, se elas precisam de mim, eu vou estar lá, eu vou estar presente e eu vou fazer meu trabalho. E eu sempre tive essa ideia de que, cara, não existe plano B. Eu escutei... eu sei que o Joel J fala sobre isso, enfim, outros... influenciadores falam sobre isso, mas eu sempre ouvi isso desde o início, assim. Enfim, não sei se foram eles exatamente, mas eu sempre escutava sobre isso. Cara, não pode existir plano B, porque se tem plano B, você vai sempre ficar ali meio que... não... Então, eu sempre insisti. Eu falei, eu vou fazer dar certo o consultório e é isso que eu quero e não vai ter nada que vai me fazer desistir, entendeu? E isso acontece muito, né? Você falou aí de ganhar muito peso na pandemia. Isso até hoje, eu recebo pacientes, a gente está em 2025 já, e eu recebo pacientes no consultório que falam, na pandemia eu engordei 10, 20 quilos. E a gente tinha uma coisa na pandemia também, porque antes da pandemia o CRN não liberava consulta online, não existia isso, então era só presencial. Eu também me formei em 2019, então eu comecei a atender também ali na pandemia. E aí eu comecei a atender presencial antes da pandemia. De repente, do nada, boom, fechou tudo, não podia fazer consulta online, não podia fazer nada. Eu fiquei tipo, caramba, e agora? O que eu faço? E aí, logo em seguida, eles liberaram a consulta online. Foi uma alternativa que a gente teve para dar continuidade aí aos nossos atendimentos. Mas até então, isso não era uma possibilidade. Verdade. Como as coisas mudaram, né? Eu trouxe essa pergunta porque eu já imaginava a resposta, porque isso é característica e padrão de comportamento de uma pessoa que tem resultado. Porque não é a situação que você está passando, é como você enxerga diante da situação, né? Verdade. E na pandemia, por exemplo, eu trabalhava com futebol e a gente não podia simplesmente praticar o futebol. Então tinha vários atletas ali, vários alunos que não podiam jogar futebol
que eu fazia? Eu acordava às 5 da manhã pra gente fazer uma live no Meet ali online, pra gente falar sobre os desafios que a gente estava passando, né? Sobre a perseverança, você acreditar, você buscar mais. O que você pode fazer para nesse momento você se reinventar, você conseguir construir algo diferente, né? Então é muito da visão que você tem diante da situação. E por isso que eu trouxe essa pergunta e a resposta foi espetacular. Parabéns. Verdade, verdade. Faz todo sentido isso, né? Você pegar uma coisa e você transformar aquilo em algo bom. Nem que seja pra tua bolha ali, pro teu nicho, pra tua ideia, né? Para as pessoas que estão à sua volta, e você conseguir botar alguma coisa boa, gerar uma transformação. Certamente a gente gerou nessa época da pandemia. Com certeza. Enfim, mudanças na vida de pessoas, graças a esse, cara, não, eu vou lá, eu vou fazer por essa pessoa. E se a gente não tivesse feito, talvez aquela pessoa não tivesse tido aquele contato, aquela transformação, aquela mudança ali. Com certeza, você não teria começado, e a visão ela é poderosa. Porque você pode viver de condição... eu tô no meio de uma pandemia, me formei agora e eu vou esperar a pandemia passar para eu me movimentar. Ou você pode viver de decisão, simplesmente viver de decisão. Cara, tô diante de uma pandemia, o que eu posso fazer para agregar na vida das pessoas? Né? Para trazer algo de bom em meio ao caos para a vida dessas pessoas. Sim. Então, a visão, ela muda muita coisa, né? Ela é poderosa. Sim, e até pra gente pensar assim, que às vezes a gente olha para as emoções e a gente olha para elas com um olhar de, nossa, você não pode deixar as suas emoções falarem muito alto, você tem que controlar, você não pode deixar as emoções tomarem conta ou decidir para você ali situações. Só que às vezes eu paro e penso assim, talvez a emoção ali do momento de você, enfim, tá triste, ou tá ansioso, ou tá, enfim, com raiva e tudo mais, se você conseguir usar isso de um jeito inteligente, né, trabalhar o que a gente chama de inteligência emocional, cara, as emoções são importantes, sabe? Você precisa ter aquilo ali, de repente, mais aflorado, por exemplo, na pandemia. Talvez aquele caos todo ali que estava acontecendo naquele momento foi o que precisava acontecer para você dar um passinho na frente, sabe? Para você poder conseguir sair daquela zona de conforto. Então, quando você tem essa inteligência emocional, você consegue driblar as dificuldades, as situações difíceis. Então, acho que isso acaba agregando também. E só para eu entender, essa mentalidade, essa visão, ela vem de onde? Você sempre foi assim? Influência dos seus pais? Ou você sempre buscou estudar, sempre buscou referência? Porque não é normal uma pessoa diante de uma pandemia recém-formada, nova, né? Nova, você ter esse poder, né, de enxergar, de escolher enxergar dessa forma. De onde vem tudo isso? Olha, boa pergunta. Parar para pensar, hoje, assim, eu acredito que é muita influência dos meus pais, assim, do ambiente que eu vivo, acredito nisso. O meu pai é militar, então eu sempre tive uma ideia de você criar um pouco desse ambiente de disciplina, de criar um pouco de autoridade em cima de algumas coisas. Então, eu sempre tive isso mais aflorado mesmo. Mas eu acredito que durante a faculdade em si, assim, eu fui também aprendendo, sabe? Eu fui fazendo cursos, eu fui me desenvolvendo para esse lado mais pessoal mesmo, de desenvolvimento pessoal, né? De você aprender a lidar com algumas coisas. Então, eu fui também desenvolvendo isso. Eu acho que um pouco dos dois, vamos dizer assim. Tanto família, né? Ambiente, quanto também a parte de desenvolver mesmo com cursos, com aprendizados. Uhum. E além desse momento da pandemia, que foi um momento de dificuldade para todo mundo, mas você conseguiu saber lidar, né? Você lidou muito bem com isso. Teve algum momento de dificuldade durante o processo que você estava estudando, ou na tua vida, no modo geral, na tua trajetória? Porque as pessoas, elas veem bastante ali o palco, mas a gente sabe que o bastidor tem muita coisa que a gente não mostra, que a gente não fala, mas teve alguma coisa que você pode trazer pra gente em relação a isso? A dificuldade... Então, eu tive muita dificuldade, porque quando, por exemplo, eu posso trazer uma dificuldade olhando pro Instagram em si, assim, né? Na hora de você falar, de você, enfim, abrir uma câmera, desenvolver essa parte de gravação de conteúdo, eu lembro até hoje, assim... eu fazia uma pós-graduação, né? Eu fiz pós com Rodolfo Pérez, da Plenitude, não sei se você conhece. E, na época, eles tinham todo um trabalho interno que era para desenvolver vídeos para o YouTube, falando de suplementos, trazendo artigos científicos, e a gente podia gravar esses vídeos para o YouTube. E aí eu falei assim, cara, eu vou gravar um vídeo.
E assim, os stories não eram uma coisa muito comum, assim, não era aquela coisa que é hoje. Então eu não gravava muito, gente. Eu fiquei assim. Qual ano? 2019, 2020, na pandemia. Pelo menos eu não gravava stories. Eu não lembro se era tão não era não era assim. tão comum, né? Tinha, mas não como é hoje. De você eram gravar. mais os influencers que faziam. Hoje em dia todo mundo faz, né? Todo mundo faz um story. Então, eu lembro que eu falei, cara, vou gravar um vídeo pro YouTube. Nunca tinha nem sequer, enfim, visto aquilo ali, mexido naquilo ali. Eu falei, comecei. Gente, eu tentei, assim, umas milhões de vezes. Aí desistia, recomeçava. Então, assim, eu acho que essa coisa de falar na câmera, de desenvolver um texto, de, enfim, olhar para aquilo ali foi uma dificuldadezinha, assim, que eu enfrentei ali naquele período de pandemia. Então, eu olho os meus stories antigos, ou eu olho esse vídeo, inclusive, que eu gravei pra Plenitude do curso, da pós, eu falo assim, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que eu consegui, foi uma dificuldade, mas eu consegui evoluir, sabe? Então, seria um ponto. Assim. E tudo é questão de treino também, né? A gente não começa já perfeito. Sim, a gente vai se aperfeiçoando no caminho. Eu também, quando eu olho, às vezes, lá meus stories de 2019, 2020, eu falando... Que nervoso. Às vezes eu fico, gente, que vergonha alheia, né? Porque aí você olha, eu falava mais baixinho, eu falava devagar, eu falava assim, que não era nem o meu jeito, mas às vezes a insegurança também, né? Você com medo, de repente, eu vou falar uma besteira aqui, eu tenho que tomar cuidado. Inclusive, o vídeo que eu viralizei no Instagram, hoje em dia eu olho pra ele e eu fico, cara, como que esse vídeo viralizou? Porque às vezes a gente faz também tanta produção, tanta coisa, é luz, é ring light, é microfone, é um conteúdo excelente e às vezes o vídeo não viraliza. O vídeo que eu viralizei, por exemplo, era eu no final do dia de atendimento no consultório, com aquela cara, né, de final de dia. Eu simplesmente peguei meu celular, botei em cima do computador, gravei um vídeo falando ali aleatório, postei sem a menor intenção e ele simplesmente viralizou. Bom. E aí hoje, né, vendo todo o meu avanço, eu olho pra esse vídeo lá de trás e eu fico, meu Deus do céu, como que isso viralizou, né? Porque não que o conteúdo seja ruim, mas a minha forma de falar, o meu posicionamento completamente diferente, né? Sim. E é muito desafiador, porque nem é só pensando no Instagram, né? Mas até mesmo os pacientes do online, você abrir uma... Gente... Eu nunca nem tinha atendido. Então, como assim abrir uma câmera e conversar com alguém durante 1h, 1h30, através de um vídeo, pra você tentar ajudar aquela pessoa. Então, assim, essa parte inicial, assim, foi bem desafiador. Tanto que hoje eu olho e falo assim, caramba, o quanto eu já andei, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar o quanto a gente já fez, né, até aqui, mas quando você para pra analisar, fica assim, meu Deus, eu gravava com um computador, nada a ver, aleatório, a pessoa foi lá e confiou em mim, confiou no meu trabalho, entendeu? Então, é bem... E as pessoas veem também essa nossa evolução, né? Exato. Eu tenho a minha manicure, a menina que faz a minha unha, ela foi uma das minhas primeiras pacientes também, ela e a mãe dela. E aí, sempre que eu vou lá, a gente conversando, hoje em dia, inclusive, ela tá fazendo faculdade de nutrição, e aí ontem eu estava lá e ela conversou, você foi uma das nutricionistas que me inspirou, e eu acho muito bacana. E ela fala, lá no seu início era muito engraçado, porque hoje em dia a gente vendo o seu posicionamento, tanto eu quanto minha mãe, a gente fala, cara, como a Bia mudou, como a Bia evoluiu. No início ela falava mais quietinha, ela era, né, mais tranquilinha. Hoje em dia ela já fala com mais autoridade. Então, acho que conforme você vai adquirindo ali também confiança e segurança no que você faz, no que você acredita, tudo vai fluindo também, né? E é uma tentativa e erro, né? Eu acho que você tem que fazer pra você testar se aquilo ali tá bom, tá ruim. Se eu não abrisse a câmera e atendesse aquele paciente online, gente, eu nunca ia saber o que eu ia precisar melhorar. Então, eu precisei abrir a câmera e gravar e falar na prática assim, que você vai, né? Pô, esse cenário aqui não tá legal, acho que eu vou fazer virado pra outra parede. Ou então, eu vou controlar melhor meu tempo. Então, tem coisas que você só aprende quando você coloca na prática. Então, ter a dificuldade, mas é você não travar porque ela existe ali. Você, cara, eu vou dar um jeitinho aqui, Isso é importante para quem tá assistindo, que tá com medo de dar o primeiro passo. E aí, talvez você esteja pensando que as duas estão aqui, elas são experts em comunicação, mas não é. Vocês estão entendendo que teve um início. Precisou romper ali a barreira do medo. E tudo é treino, né? Eu fui num podcast e eu recebi uma pergunta sobre... A gente já chegou num patamar legal da empresa e aí a entrevistadora me perguntou, teve comemoração?
Falei, cara, teve até um certo ponto, porque depois é o próximo. Qual o próximo desafio? Porque quando você traz essa mentalidade de que, pô, tá legal, cumprir, vamos pro próximo. No momento de baixa, é a mesma coisa. Não deu certo, próximo. Deu certo, próximo. A mentalidade tem que ser essa, porque na maioria das vezes, a gente não vai conseguir acertar sempre. A gente vai ter mais erros do que acertos. Essa é a realidade. Então, se você tem a mentalidade de que, cara, deu ruim, eu falei tudo errado, mas, ó, vou excluir, vou fazer um novo. Deu tudo errado hoje, amanhã é um novo dia, amanhã eu recomeço, amanhã eu faço tudo de novo. Então, precisa ter a mentalidade de que o mais importante é começar, é romper a barreira do medo, se desafiar e entender que tudo é uma construção, né? Então, as duas estão aqui, elas são comunicadoras, mas não eram, né? Então, desenvolveram essa habilidade e treinaram, né? E sempre vai existir um novo, né? Como você falou. Então, por exemplo, a gente tá aqui hoje. Eu vi que hoje você até postou no seu story. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Que essa é a primeira vez que você tá participando de um podcast. Verdade. Então, inclusive, quando você chegou aqui, você me perguntou, tô um pouco nervosa, como é que é? Como funciona? Então, a gente não começa já sabendo e sendo excelente em tudo. É uma construção, é um processo. Então, isso aqui é um desafio hoje pra mim, é um desafio pra ela, porque não é algo que a gente tá acostumado a fazer, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se habituando e fica mais tranquilo, né? Verdade. Isso é muito real. E aí, falando sobre isso também, porque assim, hoje, mais de 150 seguidores nas redes sociais. Isso foi construído. Você não acordou do nada e tinha lá mais de 150 seguidores. 150 mil seguidores, desculpa. Você não acordou num belo dia e tinha lá. Isso foi uma construção. E aí, vamos falar sobre essa construção para você chegar no resultado que você tem hoje em relação a posicionamento digital e a tua carreira de sucesso também dentro da nutrição. Sim. Bom, essa parte, né, dos 150 mil seguidores foi muito engraçado, porque sempre postei conteúdo, né, sempre tava ali nas redes sociais, mas foi igual a Bia contou aqui. Eu postei um vídeo, né? Eu sempre trabalhei com essa ideia de ganho de massa muscular, definição, emagrecimento de certa forma, né? Porque perder gordura, diminuir percentual. E aí eu tive uma brilhante ideia, né? Foi até uma colega que me ajudou a construir. Ela falou assim, cara, por que você não posta ali a ideia de ter pratos? Tipo, a pessoa quer ver a comida ali. O que ela pode comer? Ou um exemplo do que ela pode comer que pode gerar um emagrecimento, que pode gerar um ganho de massa muscular. Ideias de refeições ali. Aí eu falei, tá. E aí eu criei não sei nem como é que fala, mas uma frase que eu repetia em todo o início de vídeo. Então, enfim, bordão? Tipo um bordão, né? Eu falava assim, esse é o prato para você perder gordura e ganhar massa muscular. Esse é o prato para você perder gordura e ganhar massa muscular. E aí eu construí esse primeiro vídeo, botei lá os pratos que eu achava, né? Com alimentos que eu... Enfim, a gente vai ajustando ali para a pessoa entender que, claro, precisa ter uma quantidade de cada coisa, mas ela pode usar aquilo ali como um exemplo. E aí eu postei, fiz esse conteúdo, bateu 10 mil visualizações. Eu nunca tinha atingido esse nível de visualizações em um conteúdo, em um Reels. E aí, quando bateu 10 mil, eu falei assim, deu certo, né? Bom. E aí a Liz e Fred chegaram pra mim e falaram, Lê, posta outro igual. Aí eu falei, mas esse aqui deu certo. Outro igual não faz sentido. E aí ela, não, posta outro. E eu fui lá, fiz com outra comida, outro. E aí quando eu postei o segundo, pum, o vídeo bateu milhões de visualizações. Hoje eu não lembro exatamente quanto tá, mas acho que já tá em 2 milhões, alguma coisa assim. E aí depois a minha vida literalmente mudou da água pro vinho, assim, no sentido de eu saí de 1.900 seguidores e em uma semana eu tinha 100 mil seguidores. E meu WhatsApp congestionado. E as pessoas, o que acontece? Eu sempre postei, então meu Instagram não era vazio. A pessoa não chegou ali e ela só viu aquele conteúdo. Ela viu vários outros conteúdos. Então, eu falando de pão, eu falando de ciclo de carboidratos, eu mostrando minha rotina de treino. Ela foi descendo ali, foi conhecendo mais do meu trabalho e eu consegui, enfim, criar uma comunidade, um certo engajamento ali. E isso me trouxe, com certeza, muito retorno dentro do meu consultório. Então, assim, dentro da rede social, foi graças a um conteúdo e a partir dele eu repliquei aquele conteúdo, assim, incansavelmente. Não, e é importante falar, porque a pessoa deve estar pensando, pô, tu falou que não foi do dia pra noite, Rafael, mas foi do dia pra noite. Não, mas assim, quantos
reels você já postou? Quantos vídeos? Ai, incontáveis. E você? Muitos. Entendeu? Então, assim, não é do dia pra noite. Foi essa construção veio, a viralizar veio, mas ela veio e tinha coisa ali, né? Tinha uma base, a pessoa não ficou só naquele conteúdo. Não foi no primeiro conteúdo que Isso. você conseguiu logo viralizar, Isso né? aí, teve toda uma base. Então, quem vinha pelo vídeo do conteúdo que viralizou, ela caía, ela via o ciclo de carboidratos, ela via eu comendo pão, ela me via treinando musculação, ela via os meus destaques. Então, tudo aquilo ali foi levando ela, tanto que se eu fosse pensar na minha carreira, no meu consultório ter aumentado, né, de pacientes e tudo mais, foi depois disso. E uma outra pergunta, porque quem tá pensando em casa, e eu fico muito assim, cara, o que será que a pessoa tá pensando ali? Ah, Rafael, mas eu não quero viralizar, eu quero faturar. Sim. Vamos falar o quanto isso te potencializou? Sim. Você ter viralizado? Muito, assim. Quando eu viralizei, é meio que você cria uma autoridade para as pessoas, né? As pessoas querem... Nossa, como é que eu posso... Eu posso comer isso aí mesmo? Eu posso comer arroz e feijão? Porque o meu slogan sempre foi esse. O básico, bem feito, funciona. Você não precisa de muito. Você só precisa fazer o básico, bem feito, na quantidade certa, na hora certa, no momento certo. Então, o meu slogan era esse. Quando as pessoas viram os meus pratos ali, elas viram que era possível comer... enfim, arroz, feijão, batata, comida de verdade, né? Alimentos que estão na rotina dela, que elas falam assim, não, isso aqui eu tenho em casa. Poxa, Leandra, isso é o que eu mais recebia nos comentários. Leandra, isso aí, a empinho eu tenho em casa. Isso aí eu posso fazer. Eu falei, tá vendo? Então vai lá, bota em prática. Então eu acho que as pessoas, de certa forma, viram um pouco disso, dessa realidade, se identificaram, que elas viram que era possível dentro da rotina delas, e aquilo ali, de alguma forma... enfim, gerou o interesse dela em passar por um acompanhamento comigo, sabe? E é como se eu tivesse ganhado essa autoridade e o valor da minha consulta, o preço, na verdade, né, da minha consulta passou a ser, vale a pena, entendeu? Eu vou investir, aquilo ali tem valor. Porque ela se identificou com aquele conteúdo, ela se identificou com a minha forma de mostrar que é possível emagrecer e ganhar massa muscular comendo aquele tipo de comida, sabe? Então, eu acho que essa identificação foi bem importante. E você, Beatriz, o quanto viralizar potencializou o teu negócio? Eu costumo dizer que o Instagram hoje em dia é a rua mais movimentada do mundo, né? Se você não tá nas redes sociais, no Instagram principalmente, né? Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o que você faz. E isso, querendo ou não, aproxima muito as pessoas da gente. Então, hoje em dia, eu diria que, vamos botar assim, 70% dos meus pacientes, eles vieram através das redes sociais, vieram através do Instagram. Porque às vezes eu vejo uma postagem lá e a pessoa se identifica com a minha forma de trabalho, se identifica com o meu jeito, com a minha personalidade. E aí fala, é essa daqui que eu quero fazer o meu acompanhamento. Então, querendo ou não, hoje em dia as redes sociais, elas estão aí como um grande aliado do nosso trabalho e que ajuda muito nessa questão da captação, se você souber fazer da maneira correta. Né? Mas ajuda bastante nessa captação, fidelização também. Sim. Então, ajudou bastante as redes sociais nessa questão financeira também, né? E ter estratégia, né? Porque é muito fácil você viralizar... Muito fácil, olha eu. Muito fácil viralizar, mas, tipo assim, você pensar nessa forma, sabe? Do conteúdo e você ir lá e fazer. Mas se você depois não tiver como montar aquilo ali, fazer aquilo ali ser consolidado, você perde muito fácil também, tá? Eu não sei como foi pra você, mas assim, eu só caiu essa minha ficha depois que eu viralizei. Quando eu postei um vídeo que ele viralizou, porque até então eu postava, mas não era nesse intuito de viralizar, eu postava por postar, né? Sim. E aí, a partir do momento que eu postei que viralizou, eu comecei a receber também muitas mensagens de pessoas que trabalham com tráfego pago, de pessoas que trabalham com essa parte, me dando dicas, me oferecendo o serviço deles também. E aí que foi cair na minha ficha de tipo, isso aqui pode ser um grande aliado do meu trabalho, isso aqui pode me alavancar, isso aqui pode me ajudar muito. E aí eu comecei a estudar ali por conta própria, porque como eu era recém-formada também, eu ainda não tinha uma cartela muito grande ali de pacientes, eu também ainda não tinha condições financeiras de investir em alguém para cuidar dessa parte das mídias para mim, por exemplo. Então, assim, eu no início comecei a estudar por conta própria sobre isso e comecei a fazer ali alguns conteúdos e hoje em dia, lá no meu Instagram, se você descer até o final, eu não apaguei nada, tá lá as minhas publicações mais terríveis, assim. E aí você vai subindo, você vai vendo a evolução, então...
essa ficha, ela cai, acho que a partir desse momento. E falando sobre esse assunto, eu quero trazer aqui uma novidade da Runs, que é o Runs Media. O Runs Media é um braço da Runs de marketing, onde a gente traz para o profissional de saúde esse direcionamento, né, de posicionamento digital. E muitos profissionais, né, profissional de saúde, de estética, precisa estar no digital. Como a Beatriz falou, é a rua mais movimentada do mundo, né? Por isso se chama tráfego. Exato. Então, se o profissional ele não está posicionado no digital, ele está deixando muita oportunidade de passar. Né? O crescimento da carreira dele pode sim, a gente está vivendo numa nova era, né? Pode estar atrelado, de fato, à presença digital. Eu estou aqui com 2 autoridades que têm uma carreira brilhante. O digital potencializou muito a carreira delas. Então, esse braço, né, da Runs, o Runs Media, ele vem para, de fato, potencializar a carreira do profissional de saúde através do digital. E eu queria, né, que vocês falassem e comentassem um pouco sobre a importância de ter ali essa ajuda, né, essa pessoa ali por trás te orientando, falando. Como é que vocês enxergam isso hoje? Sim. Eu acredito muito que é aquilo. Você viralizar, você fazer a parte pesada, vamos dizer assim, eu vou construir meu conteúdo porque é o que eu sei fazer, então eu sei falar de nutrição, então eu vou lá, vou construir aquilo ali, vou construir o conteúdo e vou postar. Então, a sua parte é essa, é você ir lá e fazer o trabalho duro, vamos dizer assim. Então, você foi lá, construiu tudo, montou os seus conteúdos, está postando, por trás daquilo ali, precisa ter uma estratégia, porque a hora que acontecer o teu momento, seja de viralizar, ou seja de você conseguir um alcance maior ali da tua própria audiência, você vai precisar ter uma galera por trás para te dar um apoio e você conseguir consolidar aqueles resultados. Porque senão, tudo que vem muito fácil e viralizar de certa forma é um volume que você vai receber ali. Se não tiver um suporte, você perde tudo muito rápido. Então, ter um suporte, um auxílio, vai ajudar você a criar estratégia para você consolidar esses resultados que vieram de alguma viralização, por exemplo. Então, assim, hoje eu tenho também essa consciência do quanto é importante ter por trás um suporte. E logo depois de ter viralizado, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma galera ali que pudesse falar assim, Leandra, vamos fazer assim agora. Leandra, vamos fazer desse jeito que vai funcionar melhor. Vamos pensar um pouquinho aqui por trás. Quem a gente pode unir ao teu trabalho para que você alcance mais pessoas? Então, são cabeças, sabe? Cabeças que vão pensando junto com você para agregar no seu trabalho. E eu acho que uma pessoa sozinha chega longe, mas uma equipe, uma galera que tá junto com você, sonhando junto com você, idealizando junto com você, caramba, não tem, o céu é limite, vamos dizer assim, dá pra ir muito longe. É. E eu acho que, como você falou, né, não é só produzir conteúdo, você tem que produzir conteúdo assertivo, conteúdo que seja interessante, conteúdo criativo, conteúdo que chame a atenção. E essas pessoas, elas estudaram, né, para isso, assim como a gente estudou sobre nutrição, e na faculdade a gente não vê muito essa parte de marketing, né? Assim como a gente estudou sobre nutrição, a galera que tá por trás cuidando das mídias estudaram, são especializadas nessa parte. Então, ter o apoio dessas pessoas, faz isso que vai dar certo, não faz isso porque vai dar errado, isso aqui não é tão bacana de você fazer, porque às vezes a gente tem também algumas ideias que na nossa cabeça vai dar super certo, é excelente, mas que essa galera vira e fala, isso aqui não é muito bacana não, nesse momento não é bacana você fazer isso. E nas redes sociais, hoje em dia, como eu falei anteriormente, que é a rua mais movimentada do mundo, quantas vezes a gente já não foi procurar algum serviço, algum produto? Eu mesma já entrei várias vezes para procurar algo que eu estava querendo ou que eu estava precisando, ou às vezes alguém postou uma coisa que eu falei, caraca, que legal isso aqui, muito interessante, quero também. Então, acaba que essa produção de conteúdo de forma assertiva ajuda bastante nessa captação e nesse crescimento profissional também, né? Não, e você vai procurar, por exemplo, um dentista. Tô procurando. Você vai olhar o Instagram desse dentista. Como é que tá organizado aquele Instagram? Tem destaque? Tem feedback? Quem passa por esse dentista? Como é que é o trabalho dele? Desculpa, eu não vou ligar pro consultório sem antes abrir um Instagram e olhar aquilo ali. Eu nunca faço isso. Então, eu vou no endócrino, eu vou no... Se não tem nada ali, aquele ambiente ali, um matagal, não tem nenhum conteúdo, nada...
você já fica meio assim... A gente tá vivendo uma nova era hoje em dia, né? Antigamente era assim, você marcava um médico, alguém assim. Só que hoje em dia a gente tá vivendo uma era diferente. Hoje em dia é era digital. Então, eu também sou assim, quando eu quero algum médico, então eu entro lá, pesquiso, dou uma olhada pra ver se eu me identifico. Porque senão, às vezes, também você perde até tempo, né? Que você vai no profissional, você chega lá, você não se identifica, não gosta. Então, ali nas redes sociais, você já consegue ter mais ou menos uma noção de como é que é a linha de trabalho desse profissional. Normalmente você já segue o profissional. Já segue. Você já, sei lá, endócrino. Já sigo o endócrino e aí o momento que eu quiser fazer, eu vou lá, mando a mensagem pra ele e entro em contato. Então, não vou dizer você que quer, mas você que precisa, né, dar esse primeiro passo no digital, fortalecer a tua presença online e consequentemente, desenvolver a tua carreira através disso, a gente vai colocar aqui o QR Code na tela. Entre em contato com o nosso especialista. O Runs Media ele vem com essa missão de trazer o posicionamento digital para o profissional de saúde conseguir desenvolver e alavancar a tua carreira. Beleza? Isso aí. E falando um pouquinho agora mais sobre a parte técnica ali da nutrição, né? A gente sabe que você é nutricionista esportiva, como você falou anteriormente. E a gente sabe que planejamento alimentar ele deve ser montado ali de uma forma individualizada, levando em consideração o tipo de exercício que a pessoa faz, o horário que ela faz, né? As particularidades ali da rotina, das patologias das pessoas também. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona esse processo de montagem ali da consulta de planejamento alimentar. Você tem um método também, então explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona o seu método e como que você faz. Bom, como que funciona, né? Realmente, cada pessoa tem a sua necessidade, a sua particularidade, o objetivo. Então, tudo começa desse ponto. É entender quem é aquela pessoa, o que ela quer e, se é possível, a gente trabalhar o que ela deseja. Porque eu sempre gosto de alinhar essa expectativa com a realidade, o que dá pra gente fazer dentro daquele cenário ali. Então, a pessoa às vezes vem, Lê, quero ganhar massa muscular. Recebo uma mulher no consultório que quer ganhar massa muscular. Eu vou fazer toda uma avaliação física ali, de início, pra gente ver se aquele percentual de gordura ali, poxa, como é que tá o seu percentual de gordura? Como é que é a sua rotina? Você tá treinando quantas vezes na semana? Então, eu vou entendendo ali e eu vou dar pra ela o que ela realmente precisa naquele momento. Então, eu vou falar assim, ó, vamos montar um plano primeiro? Vamos tentar diminuir um pouquinho esse percentual de gordura que tá muito alto? Então, às vezes, a pessoa chega lá com 25% de gordura querendo ganhar massa muscular, achando que é isso que ela precisa. E é muito comum, né? Muito comum. A galera, às vezes... Ou então já chega assim, não quero ficar tão forte, não. Não quero ganhar tanta massa muscular, não. Isso é clássico. Fica tranquila. Fica tranquilo que você não vai virar Graciane Barbosa. Então, eu tento primeiro trazer a pessoa para essa realidade, porque a internet é muito boa, mas ela também traz muita distorção do que é realmente possível, né? Então, a pessoa vem, ó, eu quero ficar assim, ó. Sim. Como é que eu faço? Então, eu tento trazer, sempre unir essa realidade. Então, eu mostro ali os pontos. E, ó, seu corpo tá assim, a gente precisa fazer dessa forma, no sentido de, vamos iniciar primeiro uma perda de gordura corporal, vamos organizar uma rotina alimentar que seja eficiente pra tua rotina. Então, vamos lá. Você é uma pessoa que trabalha fora, tem uma rotina muito corrida. Poxa, o que dá pra gente fazer, Lê? Não dá pra ficar levando marmita todo dia. Vamos procurar os restaurantes que você pode ali perto da tua casa pra gente montar esse tipo de refeição. Então, o meu trabalho hoje, ele tá muito nessa parte de direcionamento. Sabe, eu não tô ali pra ser a sua babá ou pra ficar dizendo o que você pode ou não pode comer. Sabe, eu vou te direcionar. Cara, você quer isso? Você vai precisar fazer isso, isso e isso. E eu vou facilitar com isso, com isso e com isso. Então, o meu intuito é direcionamento e facilitar a tua vida. E aí, eu vou trazendo tudo isso ao longo ali de fases. Então, tem 4 fases ao longo do meu acompanhamento. E aí, eu vou trazendo esse contexto inicial de organizar a rotina, organizar o padrão alimentar. Às vezes, as pessoas têm muita dificuldade com criar realmente ali horários para fazer as refeições, o que comer em cada momento, pulam muitas refeições, então pula o lanche da tarde, não janta, pede iFood, então é muitas alterações ali de rotina mesmo que precisam ser levadas em consideração. E aí, ao longo do caminho, eu vou trabalhando constância, disciplina, são coisas que eu falo ali que são importantes para que a gente consiga chegar num resultado legal ali, principalmente olhando para a estética. E eu sempre
trago o treino junto com isso. Então, todas as vezes que a pessoa chega ali querendo uma transformação, eu vou querer saber como é que tá a atividade física, como é que tá o treinamento. Então, é uma das perguntas que eu sempre faço ali para eu entender qual é a realidade dela. É a pessoa que faz um pilates? É a pessoa que tá realmente fazendo musculação e ela treina 7 vezes por semana? Treina 5, treina 4? Ou é a pessoa que treina muito, mas ela não vê o corpo mudar de jeito nenhum? E aí, quando eu vou entender ali, é porque falta um ajuste proteico, falta um ajuste calórico. Mulheres, principalmente, comem pouquíssima caloria. Quando eu vou olhar ali, às vezes, tá comendo 800 calorias. Não vai desenvolver, não vai ganhar massa muscular, não vai perder gordura. Vai ficar com pochetezinha. Então, a gente precisa trabalhar também um pouco desse medo, principalmente das mulheres, comerem o que elas precisam para ter energia, para ter disposição. Então, é algo que eu bato muito ali ao longo do meu acompanhamento, né? Que a estética é legal, mas é mais legal quando você tem isso atrelado à força, a condicionamento, à energia, disposição, sono. Então, são pilares para mim que são muito importantes, junto com a constância ali. Então, eu sempre tento trazer um pouco disso até levar a pessoa na transformação dela, que seja ganho de massa muscular ou uma perda de gordura ali, enfim, específica. E quando a gente fala em nutrição esportiva, uma dúvida muito comum também é sobre suplementação, né? A galera já chega no consultório perguntando, tá, mas qual suplemento que eu vou tomar? Posso tomar esse aqui? Ou, às vezes, já chega tomando algum suplemento. Clássico. E a suplementação também, a gente entende que deve ser feita de forma individualizada, a depender da real necessidade daquela pessoa, né, daquele paciente. E a gente precisa levar em consideração que a base sempre vai ser a alimentação. Então, os suplementos, embora eles sejam grandes aliados no tratamento, a base é a alimentação, você precisa ter um treino ajustado, não vai adiantar fazer somente suplementação, porque suplemento sozinho não faz milagre. Exatamente. E quando a gente pensa em suplementação, isso com certeza também é muito comum com você no consultório, falando em top 3, assim, suplementos que você costuma mais prescrever para o ganho de massa muscular. Boa pergunta. Quando a gente fala de ganho, né, de massa muscular, fica difícil a gente falar um suplemento chave pro ganho em si, mas eu sempre gosto de olhar qual é a necessidade mesmo daquela pessoa ali para aquele momento. Então, se ela tiver com a alimentação ajustada, atrelada ao treinamento, eu olharia para uma creatina, por exemplo, para a gente poder aumentar a força e rendimento ali no treino, né, e fazer com que ela consiga, dentro de um exercício, fazer um número maior de repetições, porque ela está usando a creatina, ganhando um pouco mais de resistência, de redução de fadiga. E aí, com esse aumento de repetições, ela consegue aumentar a carga e voltar a fazer o número de repetições que ela estava fazendo antes. Então, eu gosto da creatina quando eu quero implementar isso. Fazer com que ela aumente a carga naquele exercício específico e consiga fazer um número menor de repetições. Então, eu gosto da creatina pensando nesse ponto para ganho de massa muscular. Por quê? Você quer desenvolver ganho, você precisa trabalhar com carga no treinamento. Não vai ter como fugir disso. Então, para você pensar em evolução, em progressão de carga, a creatina ela entra com esse fator principal de tentar fazer você diminuir as repetições e aumentar a carga. Então, é um joguinho de menos repetições, mais carga. E também gosto, claro, o Whey Protein, ele é bem-vindo sim no ganho de massa muscular, mas não é um suplemento exclusivo para ganho de massa muscular. A gente usa o Whey em diversos cenários dentro da nutrição, mas olhando para ganho, quando eu preciso ali atingir uma quantidadezinha maior de proteína, ou eu quero facilitar um pouco a rotina daquele paciente que fala assim, Leandra, não estou mais aguentando comer peito de frango. O que eu faço? Eu vou lá, diminuo um pouquinho o peito de frango aqui, encaixo uma dose de whey antes de dormir, sabe? Então, eu tento trazer uma praticidade, incluindo ali o Whey Protein. E eu gosto também de suplementos que podem reduzir a fadiga, principalmente clientes que trabalham ali com exercícios de muita potência. Então, é um cara do crossfit, ou é uma pessoa que pega muito pesado numa musculação mais intensa. Eu gosto de uma beta-alanina, por exemplo, sabe? De alguns suplementos que usam ali a beta para poder trazer esse contexto de redução de fadiga. Então, eu consigo olhar agora, assim, para esses 3 cenários. Tem um ômega 3 que pode entrar ali também, que tem um efeitozinho, mas eu acredito mais que esses suplementos possam, sim, fazer diferença. Porque, assim, como a gente falou anteriormente, suplementação é de forma individualizada. Vai ter gente que, às vezes, vai ter necessidade de usar uma vitamina D, suplementar uma B12. Então, os exames bioquímicos também a gente consegue
ter ali uma noção mais ou menos de como é que tá aquele indivíduo antes de suplementar. Então eu gosto sempre quando a galera já chega no consultório perguntando qual suplemento que eu vou usar, eu posso tomar esse aqui? Ou então já estou tomando esse aqui? Eu falo, primeiro vamos ver seus exames bioquímicos, vamos ver como é que estão as suas taxas e depois a gente pensa em suplementação. A gente precisa primeiro ajustar a sua alimentação, a gente precisa primeiro ajustar o seu treino. Isso. Às vezes você pega uma pessoa que faz ali uma musculação 2 vezes na semana e já quer Tomar creatina. sair suplementando, vai gastar dinheiro à toa, né? Exato. Então eu falo, se você tiver com dinheiro pra gastar à toa, sim, mas não é dessa forma que funciona. Sempre que o paciente chega assim querendo tomar um monte de coisa e eu falo de exames, eu sempre uso o seguinte bordão, slogan, eu sempre falo assim, você tem que entender que eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho como saber o que você tá precisando, necessitando ali pra gente sair botando vitamina D, complexo B, coenzima Q10 e usa um monte de coisa. Calma, vamos avaliar o que tá de concreto, né? Então eu gosto bastante disso. Funciona e a gente vai trabalhando dessa forma, trazendo as coisas pro concreto e não só na ideia, na imaginação de achar que tudo funciona, então vamos usar tudo. Igual tá? multivitamínico, né? Hoje em dia é um Exato. boom multivitamínico. Tô tomando. Ou então posso tomar. Gente, primeiro você tem que saber a dosagem de cada vitamina que tem ali. Às vezes tá não é aquela. precisando. Exatamente. Às vezes você já tá com uma B12 alta e aí você toma um multivitamínico que tem ali B12 e às vezes você super dosa. Então, assim, é importante a gente ter cautela nessa parte de suplementação também. Verdade. E você já deixa isso muito claro pro teu paciente, essa tua visão já na primeira abordagem que você tem com ele. Como é que funciona para você vender o teu método, vender esse acompanhamento que você faz? Sim. Eu sempre faço esse primeiro contato sobre um acompanhamento na primeira consulta. Então, a pessoa chega até mim ali no primeiro contato, eu mostro para ela tudo que ela precisa, mas não necessariamente eu vou fazer tudo aquilo ali na primeira consulta, sabe? Eu mostro que ele precisa dar continuidade, né? Até para ele entender que aquilo que a gente está fazendo ali não vai ser só mantido durante 4 meses, durante 5 meses, aquilo ali é pro resto da vida. Fazer dieta é pro resto da vida. Então, e tem gente que se assusta, né, quando a gente fala isso. Dieta pro resto da vida? Como assim? É porque dieta é rotina alimentar. Se você tem uma rotina alimentar, você faz dieta. Agora, se a sua dieta é boa ou ruim, a gente já não sabe. Então, na primeira consulta, eu sempre mostro essas fases e eu dou essa ideia de que ela vai dar o primeiro passo ali. Eu mostro toda essa minha visão de, olha, a gente vai olhar, no próximo encontro, você vai trazer para mim os teus exames, a gente vai avaliar. Durante a semana, eu vou te mandar mensagem, eu quero saber como é que você tá, porque os primeiros sintomas ali, a gente vê olhando o paciente. Então, ele tá ali, ele tá te falando, eu tô com baixa energia, eu tô com baixa disposição, tô com dor de cabeça, eu tô estressado. Cara, tá faltando coisa. Então, a gente vai ajustando pela alimentação primeiro e depois a gente vai olhando esse contexto de suplemento. Então, não sou a nutricionista que vai te encher de suplemento na primeira consulta. Você não sai de lá. E é um acompanhamento, como você falou, né? Em uma consulta a gente não consegue resolver todos os problemas. Não. É igual um psicólogo, por exemplo. Em uma consulta, você não vai no psicólogo e resolve todas as suas questões mentais. É um processo. Você faz ali, no mínimo, uma consulta uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Então, a gente, enquanto nutricionista, o nosso acompanhamento também segue essa linha. Não é uma vez por semana, mas pelo menos aí uma vez por mês, porque cada mês a gente vai trabalhando ali questões diferentes. Ainda mais quando fala de estética, porque mexe muito com o teu dia a dia ali. Eu quero emagrecer, tá? A gente quer emagrecer, mas tem tanta coisa que acontece no meio do caminho, tantas dificuldades que vão surgindo. Eu quero ganhar massa muscular. Nossa, querer... Vamos dizer, todo mundo quer. Só que aí a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter sabe, o que dá pra gente usar aqui que vai fazer diferença lá na frente. Então, a pessoa ter essa ideia de que também é trabalhado estratégias com você e que a cada encontro a gente vai mudar coisas que vão te trazer um resultado futuro é importante. Então, sim, não é um jogo de sorte, sabe? Mudar o corpo não é sorte, é estratégia, é você organizar. E as estratégias vão mudando também, né? Então, às vezes
vezes você tá lá no protocolo pro ganho de massa muscular, às vezes você atinge uma quantidade de gordura ali, limite natural, e aí você fala, agora a gente vai entrar no protocolo para reduzir um pouco essa gordura. E aí entra no protocolo para reduzir essa gordura, depois atinge lá o percentual de gordura, volta pro protocolo de aumento de massa muscular. Então, as estratégias, elas vão mudando ali de acordo com o acompanhamento também. Então, isso é importante. E quem é a pessoa, né? Às vezes ela fala assim, Leandra, engravidei. E aí? Continua, de repente, ali uma restrição calórica absurda? Depende. Então, a gente vai vendo essa necessidade. Por isso que dieta é pro resto da vida. Não dá pra gente fazer só por um período. A gente tem que ter essa ideia de continuidade. Até porque, assim, você tá fazendo ali o acompanhamento, atingiu o meu objetivo. Se você atinge o seu objetivo e volta com os hábitos que tinha anteriormente, de nada adiantar. Você vai ganhar tudo novamente. Vai perder tudo. Então, é importante dar essa continuidade. Não, a responsabilidade tá aqui no meio de vocês dois, né? Eu fico pensando, cara, tem que manter Ele aqui saudável. agora, meu Deus, tô fazendo isso errado. Responsabilidade gigantesca. Meu Deus, dieta, rotina, talvez eu tenha que melhorar, tipo, vários questionamentos. Não, eu só aprendo bastante, mas agora é o momento que a gente diz, estamos finalizando o episódio, esse papo bem legal. Eu tenho certeza que a gente tem aqui assunto para horas, com certeza, mas a gente pode, com certeza, deixar para um segundo momento, para a gente voltar a bater um papo. Leandra, eu quero te agradecer muito pela tua presença, foi bem enriquecedor esse papo aqui, né? Você trouxe muito a tua visão, eu aprendi muito aqui com vocês duas e você conseguiu reforçar muita coisa de que eu implemento no meu dia a dia, que eu preciso continuar implementando para conseguir ter êxito, para me tornar uma pessoa, um profissional, um empresário cada vez melhor. E eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, né? O pessoal conhecer mais do teu trabalho também, te seguir nas redes sociais. Pode deixar tuas considerações aí, tá bom? Sim, bom, muito obrigada pela oportunidade. Eu amei estar aqui, trocar essa ideia, falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou e sobre a forma com que eu conduzo ele. Então, foi uma oportunidade incrível de estar aqui. E é isso, me sigam lá nas redes sociais. Eu tô lá sempre falando sobre rotina, sobre organização da alimentação, para você ter resultado estético, principalmente, quando a gente fala de definição, fala de ganho de massa muscular. Então, se você tem interesse em mudar a sua composição corporal e realmente conseguir manter isso de médio a longo prazo com alimentos que estão na tua rotina, me siga lá nas redes sociais e fique por dentro do Qual meu arroba? conteúdo. @Nutri Leandra Loureiro. Tá, maravilha. Então, pessoal, estamos chegando ao fim do 7º episódio. Eu espero que esse episódio tenha agregado na tua carreira, na tua visão, né, na tua alimentação também, que a gente falou bastante. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar aí com seus amigos, com os empreendedores e mandar para todo mundo. Se você gostou, clica no gostei. Se não gostou, clica no não gostei, deixe seu comentário. E muito obrigado por estar até aqui com a gente. Quer deixar algum recado? Queria agradecer também a presença da Leandra, foi incrível. Acho que a gente já pode pedir uma parte 2 com ela também, né, gente? Porque a gente tem muito assunto aí pra falar. A gente poderia ficar aqui horas falando, então comentem aí se vocês querem também uma parte 2 aí com ela. É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Um abraço e vamos juntos.